Canaã, uma terra de pastagens, de ventos que sussurram histórias antigas. Era ali que vivia Jacó com seus filhos. Mas entre todos, havia um jovem chamado José, o menino do coração puro, o filho amado da velhice. Jacó amava José mais que todos os outros. E para mostrar esse amor, presenteou-o com uma túnica única, uma veste de cores vivas, símbolo de honra, de destino, de promessa. Mas nem todo o coração suporta ver outro ser amado. Os irmãos de José começaram a odiá-lo ao ponto de não conseguirem falar-lhe com paz. Certa noite, José teve sonhos que vinham de Deus. Sonhos que anunciavam grandeza. Ele contou aos seus irmãos: sonhei que estávamos no campo, amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou em pé, e os feixes de vocês se curvaram diante do meu. E não parou por aí. Em outro sonho ele disse: viu o sol, a lua e 11 estrelas se inclinando diante de mim. Esses sonhos acenderam ainda mais ódio no coração dos irmãos. Mas Jacó, seu pai, guardava essas palavras no coração, refletindo sobre o que poderiam significar. Um dia, os irmãos mais velhos de José levaram os rebanhos para pastar longe de casa. Jacó, preocupado com eles, chamou José e pediu: vá ver como estão seus irmãos e o rebanho, e traga-me notícias. Com o coração obediente e sem hesitar, José partiu, vestindo sua túnica colorida, sem saber o que o esperava. Ele procurou por seus irmãos, atravessando campos e vales, até que um homem o encontrou e indicou o caminho certo para Dotã, onde eles estavam. De longe, os irmãos viram aquela túnica colorida se aproximando. A inveja que sentiam há tanto tempo se transformou em um plano terrível. Antes que José pudesse ouvir seus nomes sendo chamados, eles disseram uns aos outros: lá vem o sonhador. Vamos matá-lo e jogá-lo num poço. Depois, diremos que um animal selvagem o devorou. Vamos ver o que será dos seus sonhos agora. O ódio já não era só sentimento, era plano de morte. Mas Rúben, o irmão mais velho, sentiu o peso daquela decisão. Ele sabia que derramar o sangue do próprio irmão era um caminho sem volta. Em uma tentativa desesperada de salvá-lo, ele disse: não tiremos sua vida. Em vez disso, vamos jogá-lo naquele poço vazio aqui no deserto. Mas não levantemos a mão contra ele. Rúben planejava voltar depois, em segredo, para tirar José do poço e levá-lo de volta ao pai. Quando José finalmente chegou, cansado da longa jornada, seus irmãos não o receberam com palavras de paz. Eles o cercaram, o agarraram com violência e arrancaram sua túnica. A túnica que representava o amor do pai, as promessas, o seu destino. E o lançaram em um poço vazio. Um poço sem água, sem escape. A escuridão o engoliu. Ali, no fundo daquele buraco frio e silencioso, um jovem inocente chorava. Não apenas por medo, mas por não entender como o seu próprio sangue podia ser tão cruel. Depois de cometerem esse ato terrível, os irmãos senteram-se para comer, indiferentes ao sofrimento de José, enquanto Rúben estava longe. Eles viram uma caravana de mercadores ismaelitas se aproximando, vindo de Gileade com seus camelos carregados de especiarias para vender no Egito. Foi então que Judá dos Irmé teve outra ideia. Ele disse: que proveito há em matarmos nosso irmão e escondermos seu sangue? Vamos vendê-lo a esses mercadores. Afinal, ele é nosso irmão, nosso próprio sangue. Os outros concordaram. Eles tiraram José do poço e o entregaram aos mercadores. E assim, por 20 moedas de prata, o preço de um escravo, José foi vendido. Foi arrancado de sua terra, de seu pai e de seus sonos. Mas ele nunca foi arrancado do plano de Deus. Os irmãos precisavam agora encobrir seu crime. Eles mataram um cabrito e mancharam a bela túnica de José com o sangue do animal. Levaram aquela veste rasgada e ensanguentada até Jacó, seu pai, e disseram: encontramos isto. Veja se é a túnica do seu filho ou não. Jacó a reconheceu imediatamente. A dor o atingiu como um raio. Ele rasgou suas próprias vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou por dias, semanas, meses. Ele dizia:
Certamente meu filho foi despedaçado por uma fera. José foi devorado. Todos os seus filhos e filhas tentavam consolá-lo, mas ele recusava qualquer consolo, dizendo que choraria por seu filho até o fim de seus dias. O poço não foi o fim de José, foi o começo. Às vezes, Deus permite que sejamos lançados em poços escuros, profundos e silenciosos. Poços de rejeição, de injustiça, de dor. Poços onde ninguém nos vê, mas Deus vê. O poço pode parecer o fim da linha, o lugar onde os sonhos morrem, onde a esperança se apaga. Mas na história de José, aprendemos uma lição poderosa. O mesmo poço que parecia o fim foi a porta de entrada para o palácio. O mesmo choro na escuridão foi o primeiro passo para a realização do propósito divino. Se você está em um poço hoje, sentindo-se abandonado, traído ou esquecido, lembre-se da história de José. O poço não é o seu destino. O poço é apenas o lugar onde Deus começa a te levantar. Porque o Deus que estava com José no poço, o Deus que nunca o abandonou, também está com você agora, neste exato momento. Acredite que Ele pode transformar sua maior dor em seu maior testemunho. Obrigado por assistir. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se no canal para mais mensagens de fé e esperança. Arrancado de sua terra, José caminhava sob o sol escaldante do deserto, do poço para o comércio e do comércio para uma terra estranha. Era o fim de sua liberdade, mas não do propósito de Deus. José chegou ao Egito, um mundo de hieróglifos, palácios dourados e escravos invisíveis. Ali, ele foi vendido novamente, agora para um homem chamado Potifar, capitão da guarda do faraó. E Deus estava com José. Tudo o que ele tocava, prosperava. Potifar viu isso e colocou José como administrador de toda a sua casa. Da sombra, José voltou a crescer. Mas onde Deus abençoa, o inimigo tenta destruir. A esposa de Potifar começou a olhar José com desejo, e dia após dia tentou seduzi-lo. Mas José, fiel a Deus e leal a seu senhor, dizia: como poderia eu cometer tamanho mal e pecar contra Deus? A tentação insistiu, até o dia em que ela o agarrou pela capa e disse novamente: deita-te comigo. José fugiu, deixando sua capa para trás, porque às vezes a vitória não está em enfrentar, mas em fugir do que tenta destruir nossa alma. Ferida no orgulho, ela gritou. Gritou mentiras. Gritou falsidades. E quando Potifar voltou, ouviu a mentira e sua fúria caiu sobre José. Inocente, puro, leal. E ainda assim, preso. Mais uma vez, José descia do poço, agora para outra escuridão. Na prisão, alguém poderia pensar que Deus o havia abandonado, mas não. Deus estava lá. E mesmo ali, no lugar mais improvável, Deus fez José prosperar novamente. O carcereiro viu algo em José, algo diferente, e colocou tudo sob sua responsabilidade. Nem na prisão, José perdeu sua essência. José caiu várias vezes. Caiu do amor dos irmãos. Caiu no poço, caiu na escravidão. Caiu na injustiça da prisão, mas nunca caiu das mãos de Deus. Se a vida te derrubou, não é o fim. Se te traíram, não é o fim. Se te esqueceram, não é o fim. Se te injustiçaram, não é o fim. Porque o mesmo Deus que estava com José também está escrevendo a sua história. E lembre-se, a prisão de hoje pode ser o caminho para o palácio de amanhã. Obrigado por assistir. Se esta mensagem te tocou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas. Até a próxima parte da nossa jornada. Os dias na prisão se tornaram semanas, as semanas se tornaram meses, e os meses, anos. Mas José não reclamou, não murmurou, não desistiu, porque, mesmo na prisão, ele sabia que Deus estava trabalhando. Ele continuou servindo, ajudando outros presos, limpando feridos e organizando o pouco que tinham. Sua fé não dependia das circunstâncias, mas da promessa que carregava no coração. Certo dia,
dois homens importantes foram lançados na prisão: o copirochefe e o padeiro-chefe do faraó. Alguma coisa grave havia acontecido no palácio, e eles caíram em desgraça. E José, fiel ao seu caráter, cuidou deles com a mesma dedicação que tinha por todos os outros. Ele não via títulos ou posições. Via apenas pessoas que precisavam de ajuda. Numa noite, tanto o copeiro quanto o padeiro tiveram sonhos que os deixaram profundamente perturbados. Ao amanhecer, José notou a angústia em seus rostos e se aproximou para perguntar o que havia acontecido. Eles contaram que tiveram sonhos, mas não havia ninguém para interpretá-los. Com a serenidade de quem confia em algo maior, José disse: "As interpretações não pertencem a Deus? Contem-me, por favor." O copeiro foi o primeiro. Ele sonhou com uma videira que tinha 3 ramos. Os ramos brotaram, floresceram e deram uvas maduras. Ele espremia essas uvas no copo do faraó e o entregava em sua mão. José então interpretou: "É um bom sinal. Os 3 ramos são 3 dias. Emtar, esse dias o faraó te perdoará e te restaurará ao seu cargo. Você voltará a servir o vinho dele." Em seguida, o padeiro, um pouco mais animado, contou seu sonho. Ele sonhou que carregava 3 cestos de pães brancos sobre a cabeça, mas no cesto de cima, as aves vinham e comiam os pães. A expressão de José mudou. Ele precisava falar a verdade, por mais dura que fosse. E ele disse: "Os 3 cestos também são 3 dias. Em 3 dias, o faraó te sentenciará à morte e as aves comerão a tua carne." E assim aconteceu. 3 dias depois, no aniversário do faraó, ele deu um banquete. O copeiro-chefe foi perdoado e restituído ao seu posto, exatamente como José havia dito. E o padeiro-chefe foi executado. Tudo se cumpriu. Antes que o copeiro fosse liberto da prisão, José, com um coração cheio de esperança, fez um único pedido. Ele segurou o braço do homem e disse com humildade: "Quando tudo estiver bem contigo, por favor, lembra-te de mim. Fala de mim ao faraó. Dize a ele que fui trazido à força da terra dos hebreus e que não fiz nada para estar nesta prisão. Fui preso injustamente. Ele pediu apenas que sua história fosse contada." Mas o copeiro, ao voltar para a agitação e os privilégios do palácio, esqueceu José, e 2 longos anos se passaram. 2 anos de silêncio. 2 anos de espera. 2 anos em que José continuou confiando, mesmo sem ver absolutamente nada acontecer. Cada dia na cela era um teste à sua fé, mas ele permaneceu firme. Até que uma noite, o próprio faraó sonhou. Ele acordou assustado, o coração acelerado. Em seu primeiro sonho, ele via 7 vacas gordas e bonitas saindo do rio Nilo. Mas logo em seguida, 7 vacas magras e feias saíam do rio e devoravam as vacas gordas. Depois, ele sonhou novamente. Desta vez, via 7 espigas de grãos, cheias e saudáveis, crescendo em uma única haste. Mas logo depois, 7 espigas secas e queimadas pelo vento brotaram e engoliram as espigas boas. O faraó ficou profundamente perturbado. Ele convocou todos os magos, sábios e sacerdotes do Egito, mas ninguém conseguia explicar o significado daqueles sonhos. O palácio estava em alvoroço, e a angústia do líder se espalhava por todo o reino. Foi então que uma luz se acendeu na mente do copeiro-chefe. De repente, ele lembrou da prisão, lembrou dos sonhos, lembrou da interpretação exata, lembrou do jovem hebreu, Cheo Remoso. Ele correu até o faraó e disse: "Hoje me lembro das minhas falhas. Quando estávamos na prisão, eu e o padeiro-chefe tivemos um sonho, e havia lá conosco um jovem hebreu que interpretou nossos sonhos. E tudo aconteceu exatamente como ele disse. Existe um hebreu na prisão que interpreta sonhos." A ordem foi imediata. De repente, a porta da cela de José se abriu, guardas o tiraram daquele lugar escuro e o levaram para se preparar. Ele se barbeou, tomou um banho, trocou suas roupas de prisioneiro por vestes limpas, e em poucos instantes estava de pé diante do homem mais poderoso do mundo, no meio de um palácio imenso com tronos de ouro e guardas alinhados. O faraó descreveu seus sonhos em detalhes.
olhando fixamente para aquele jovem que veio da masmorra. E José, com a mesma humildade de sempre, respondeu: a interpretação não vem de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta de paz, com a sabedoria que não era sua. José explicou: os dois sonhos são um só. Deus está mostrando ao faraó o que ele vai fazer. 7 anos de grande fartura virão sobre toda a terra do Egito, mas depois deles virão 7 anos de uma fome tão devastadora que a fartura será esquecida. A fome consumirá a terra. E ele não parou por aí. José apresentou um plano. O faraó deveria nomear um homem sábio e prudente para governar o Egito, armazenando o excesso de comida durante os anos de fartura, para que o povo pudesse sobreviver durante os anos de fome. O faraó e seus conselheiros ficaram maravilhados, impressionados com a sabedoria e o espírito de Deus em José. O faraó se levantou do trono e declarou em voz alta: será que poderíamos achar um homem como este, em quem está o Espírito de Deus? Visto que Deus te revelou tudo isso, não há ninguém tão criterioso e sábio como tu. Tu governarás sobre a minha casa, e todo o meu povo se sujeitará às tuas ordens. Apenas no trono eu serei maior do que tu. E assim, da prisão ao palácio, José se tornou o governador de todo o Egito. O faraó tirou seu anel de sinete e o colocou no dedo de José. Vestiu-o com roupas de linho fino, colocou um colar de ouro em seu pescoço e o fez andar em sua segunda carruagem oficial, enquanto arautos iam à sua frente, gritando: abrem caminho. E como uma honra final, o faraó deu a José uma esposa, Asenate, filha de Potífera, um importante sacerdote da cidade de On, uma mulher egípcia descrita como sábia, elegante e de coração nobre. A Bíblia não dá muitos detalhes, mas podemos imaginar o primeiro encontro deles. Quando José olhou para Asenate pela primeira vez, depois de 13 anos de traição, escravidão e prisão, ele viu nela não apenas beleza, mas um presente de Deus. Ele viu descanso, viu um novo começo. Depois de tantos anos de dor, Deus lhe dava um motivo para construir um futuro, para ter um lar. José se casou com Asenate. Juntos, eles construíram um lar de paz, de cura e de promessa. No país onde ele mais sofreu, José floresceu. No lugar onde ele mais chorou, Deus o fez sorrir novamente. E dessa união nasceram seus 2 filhos, Manassés, que significa Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento, e Efraim, que significa Deus me fez próspero na terra da minha aflição. A vida de José mudou da noite para o dia. A história virou completamente. O que era prisão tornou-se palácio. O que era lágrima virou promessa cumprida. Se você está hoje passando por uma fase de dor, de espera, de silêncio, onde parece que nada acontece e que Deus te esqueceu, lembre-se da história de José. Deus pode mudar tudo em um único dia. Ele não esqueceu de você. Ele está trabalhando nos bastidores, preparando o momento certo para te honrar. Ele fez isso com José. E ele pode e vai fazer com você também. Continue confiando. Depois de tantos anos de dor, José descobriu um novo capítulo de vida ao lado de Asenate. Deus finalmente lhe deu descanso. E desse descanso nasceram 2 promessas. O primeiro filho ele chamou de Manassés, que significa Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e a casa de meu pai. E o segundo, Efraim, que quer dizer Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Exatamente como Deus revelou em sonho ao faraó, os 7 anos de fartura chegaram. As plantações eram tão abundantes e os celeiros transbordavam de tanto trigo que o Egito florescia como nunca antes. José, agora governador, reuniu alimento como quem reúne a areia do mar. Era tanto que já não havia mais como medir ou contar. Ele estava preparado para o que viria a seguir. E então, os 7 anos de fome começaram. Primeiro, a seca atingiu as terras distantes, mas logo se espalhou por todas as nações, trazendo desespero. O céu ficou nublado, a terra rachou e o vento soprava forte sobre campos vazios. Mas no Egito, por causa de José, havia pão. De todos os povos, caravanas chegavam em busca de alimento. E José se tornou a ponte
entre a fome e a vida. Multidões se reuniam diante dele no palácio, e ele administrava a distribuição de grãos com sabedoria. Enquanto isso em Canaã, a fome finalmente alcançou o lar de Jacó. A região estava devastada, os animais estavam fracos e o choro das crianças era constante. Jacó, ao ver seus filhos reunidos e de braços cruzados, olhando para os campos secos, disse: "Por que estão aí, olhando uns para os outros? Ouvi dizer que no Egito há trigo. Vão lá e comprem para nós." No entanto, ele não permitiu que Benjamim, seu filho mais novo, fosse com eles. Depois de perder José, ele não suportaria perder outro filho amado. E assim, os 10 irmãos de José partiram em seus camelos rumo ao Egito. Foi uma longa jornada, mas finalmente chegaram aos portões da grande nação, onde uma multidão de estrangeiros já aguardava. Quando os irmãos entraram na sala do trono para comprar grãos, José os reconheceu imediatamente. Ali estavam eles, os mesmos que o venderam como escravo. Naquele momento, ele viu seu antigo sonho se cumprindo. Os feixes de trigo se inclinando diante do céu. Os irmãos se curvaram profundamente diante dele, o poderoso governador do Egito. Mas eles não o reconheceram. José se levantou com uma postura firme e falou com dureza: "Vocês são espiões!" Ele não fez isso por vingança, mas para testar seus corações e ver se haviam mudado. Desesperados, eles imploraram, explicando que eram homens honestos, filhos de um pai idoso em Canaã, e que tinham um irmão mais novo que ficou para trás. Quando mencionaram Benjamim, o coração de José queimou por dentro de saudade, e ele precisou se virar para enxugar as lágrimas discretamente. Ainda assim, ele continuou o teste. Para garantir que falavam a verdade, José reteve Simeão como prisioneiro. Ele enviou os outros de volta para Canaã com os sacos cheios de trigo, mas secretamente ordenou que o dinheiro que eles pagaram fosse devolvido dentro dos sacos. Ele queria ver se eram homens honestos e, principalmente, se voltariam com Benjamim. Quando os irmãos chegaram em casa e contaram tudo a Jacó, seu coração se rasgou de dor. "Vocês me deixaram sem filhos, perdi José, agora perdi Simeão e querem levar Benjamim também. Tudo isso está caindo sobre mim." Jacó abraçou Benjamim com força, com lágrimas escorrendo pelo rosto, e se recusou a deixá-lo partir. Mas a fome era implacável. Os dias passaram e os alimentos que trouxeram do Egito se acabaram. A situação se tornou insustentável. Foi então que Judá se aproximou de seu pai com firmeza e disse: "O homem nos avisou claramente: vocês não verão minha face outra vez, a menos que seu irmão esteja com vocês. Se não levarmos Benjamim, não poderemos voltar ao Egito e todos nós morreremos de fome." Jacó lutou com seu próprio medo, com a dor da perda de José e com o pavor de perder Benjamim. Finalmente, numa noite silenciosa, à luz de uma lamparina, Jacó tomou a decisão mais difícil de sua vida. Ele colocou as mãos sobre Benjamim e orou: "Que o Deus Todo-Poderoso conceda misericórdia a vocês diante daquele homem, para que ele liberte Simeão e deixe Benjamim voltar." E chorando, Jacó entregou seu filho mais novo para a viagem. Esse era o momento que mudaria toda a história daquela família. Depois de tantos anos, o irmão mais amado, o filho da velhice de Jacó, o único irmão que José ainda não conhecia como um homem Benjamim, finalmente chegou ao Egito. A caravana entrou na cidade e Benjamim olhava maravilhado para as grandes construções. De longe, José o viu pela primeira vez. Seu rosto tremeu, seus olhos se encheram de lágrimas. Naquele instante, o coração do governador do Egito quase não suportou a emoção. Obrigado por assistir a mais este capítulo da história de José Sebok. Gostou? Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a conclusão emocionante desta jornada. Até a próxima. Era um momento esperado e temido. Depois de anos acreditando ter perdido seu filho mais amado, Jacó permitiu que Benjamim fosse ao Egito. A fome apertava. A vida exigia coragem, e Benjamim, o menino protegido, agora caminhava para encontrar um destino que mudaria tudo. Quando José levantou os olhos e viu Benjamim,
Seu coração quase parou. O menino que ele deixou para trás ainda criança, era agora um jovem. O irmão da mesma mãe. O último pedaço de Raquel, que ainda vivia. A emoção foi tão avassaladora que José não conseguiu se conter. Anos de dor, saudade e lembranças esmagaram seu peito. Ele precisou se retirar para um aposento reservado. Ele chorou tanto que seus servos temeram entrar. Mas depois, ele lavou o rosto, ajustou as roupas e voltou ao seu papel de governador do Egito. Naquela noite, José preparou um banquete para seus irmãos e especialmente para Benjamim. Enquanto os servos serviam, os irmãos notaram algo estranho. Eles estavam sentados à mesa em ordem de idade, do mais velho ao mais novo. Eles se olharam, assustados. Como aquele homem poderoso, aquele governador egípcio, conhecia suas idades? Como sabia a ordem exata de nascimento de cada um deles? A confusão aumentou quando a porção de Benjamim veio 5 vezes maior do que a dos outros. José mal conseguia esconder o amor que guardou por tantos anos. Mas o teste ainda não havia acabado. José precisava saber se o coração de seus irmãos havia mudado. Precisava descobrir se eles protegeriam Benjamim ou se o abandonariam, como fizeram com ele décadas atrás. Secretamente, ele ordenou a um servo que colocasse sua taça de prata na sacola de Benjamim. Na manhã seguinte, quando a caravana já estava a caminho de casa, os soldados de José os alcançaram. A acusação era grave: roubo. Um a um, os sacos foram revistados, e quando a taça foi encontrada com Benjamim, o desespero tomou conta de todos. De volta ao palácio, a tensão era palpável. Foi então que Judá, o mesmo irmão que sugeriu vender José como escravo anos atrás, deu um passo à frente. Ele se ajoelhou diante do governador e ofereceu a própria vida em troca da liberdade de Benjamim. Ele disse que ficaria como escravo no lugar do irmão, que seu pai Jacó morreria de tristeza se perdesse também o seu filho mais novo. Era exatamente isso que José precisava ver: o arrependimento, a mudança, o amor fraternal que antes não existia. O coração de José não aguentou. Ele se levantou abruptamente e ordenou que todos os egípcios saíssem do salão. Apenas ele e seus irmãos permaneceram. E então veio o momento mais poderoso da história. As portas se fecharam e José começou a chorar. Chorava tão alto, com soluços que ecoavam pelo grande salão, que os irmãos ficaram aterrorizados. Eles nunca tinham visto um homem tão poderoso chorar daquela forma. Lentamente, José retirou as joias, a coroa, o colar egípcio que simbolizavam seu poder. Olhando nos olhos deles, ele disse: "Eu sou José, vosso irmão. O impossível aconteceu." O irmão que eles venderam, que acreditaram estar morto, estava vivo. O perdido havia sido encontrado. Mas José não devolveu ódio, não devolveu dor, não devolveu vingança. Ele devolveu amor, devolveu perdão, devolveu família. Ele abraçou cada um deles, um por um, em um gesto que apagava décadas de sofrimento. Imediatamente, José mandou buscar seu pai. Ordenou que preparassem os melhores carros do Egito, caravanas cheias de suprimentos, tudo do bom e do melhor, para honrar Jacó e trazer toda a família para perto dele. Jacó, já velho, cansado, mas com o coração transbordando de uma esperança renovada, partiu para ver o filho que ele chorou por tantos anos, acreditando estar morto. O encontro foi um dos momentos mais épicos já registrados. De um lado, José vinha em sua carruagem real, cercado pela guarda imperial. Do outro, o velho Jacó, com os olhos fixos na estrada. Quando José viu seu pai de longe, ele não esperou. Desceu da carruagem e correu. Correu como aquele jovem de 17 anos que ele era quando foi vendido. Ele se lançou sobre o pescoço de Jacó e chorou. Chorou longamente. Um choro que lavava a alma. Jacó abraçou seu filho e disse: "Agora posso morrer, porque meus olhos viram você vivo." José, o menino rejeitado, agora sustentava a nação. O jovem vendido agora salvava seus próprios irmãos da fome. O homem injustiçado agora restaurava o coração de um pai que sofreu por décadas. José mostrou a eles a terra de Gósen,
um lugar fértil onde sua família viveria em paz e prosperidade. E assim, a história do Menino do Poço chega ao seu capítulo mais belo: o reencontro, o perdão e a restauração de uma família. Obrigado por assistir. Se essa história tocou você, deixe seu like e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!